Bom, gente, bom dia a todos, todas, principalmente. Primeiro, é um motivo de alegria para a gente estar aqui recebendo vocês, né? O pessoal que trabalha para a gente, nossos colaboradores, nossos amigos. E essa palestra foi uma iniciativa que a gente teve junto com a equipe do marketing, mais de trazer um conhecimento para vocês, né? Da gente cuidar de quem cuida da gente e quem cuida dos outros, que são vocês. Então, nosso objetivo aqui a gente trouxe a doutora Marcela, que é a nossa chefe da equipe de mastologia, mas para discutir sobre prevenção de câncer de mama, sobre medidas, sobre diagnóstico, um pouco de tratamento, e vocês tirarem as dúvidas que vocês tenham, né? Então, a gente sabe da importância do Outubro Rosa. Eu já ouvi até de algumas pessoas que a única época do ano em que as pessoas fazem o autoexame é em outubro, depois elas esquecem de fazer isso o ano inteiro, então, só se vocês tiverem esse conceito na cabeça já vai valer a pena para a gente. Então, para nós, né, como diretoria, eu, Dr. Rafael e Dr. Júlio, é um motivo de muita alegria trazer vocês aqui e compartilhar um pouco de conhecimento com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Foi feito de coração. A doutora Marcela disponibilizou um tempo para vir aqui também tirar as dúvidas de vocês. E boa aula para todo mundo. Assim que começar a abertura, eu vou com o Dr. Daniel, Dr. Rafael, vou pegar mais cadeiras para vocês aí. Fica tranquilo, tá? Porque de pé não dá. Bom, bom dia para todo mundo. Agora, vou falar uma coisa, hein? Só tem mulher aqui, cara. Tem, lógico que tem, mas assim, câncer de mama também dá em homem, né? Difícil, mas dá. Eu queria agradecer a presença de todos aí. Eu acho que faz parte isso, porque mesmo com campanha, cada vez você vê mais gente em graus avançados, né, do câncer de mama, e aí complica um pouco mais, né? Então, sempre que se detecta antes, é mais fácil, né? Bastante gente aqui, a maioria eu conheço, mas assim, de cara, a gente corre para cá, para lá, né? Mas bacana, mas vai ter festa no fim do ano, então vai estar tudo tranquilo. Tem problema. E tem aquele setor que nunca ganha o sorteio. Qual que era mesmo? É o seu, né? Esse não vai ganhar nunca. Isso aí foi o seguinte. Não, isso é verdade mesmo. Que a gente faz aqueles sorteios, né? Aí tem um setor que nunca é sorteado, porque eles fizeram uma festa de fim de ano, chamaram todo mundo e não me chamaram. Eu não vou esquecer isso nunca. Eu não vou esquecer isso nunca. Não, mas aí já foi. Agora não adianta mais, já foi e eu não esqueço mais. Então, o sorteio não ganha mais. Tá? Não vai, isso aí. E normal, quem está no palco também sou eu, então eu dirijo o negócio, só não tem saída. Então, boa sorte a todos, não vai ter. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Mais do que isso, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pelo grupo, né? Eu acho que a gente está aqui, mas o mais importante do que nós são vocês, porque vocês que tocam a empresa não somos nós. Vocês que estão na frente, vocês que estão tomando a pancada, então a gente está aqui meio salvo, né? Então tá tudo bem, tá? Doutora. Então agora, não sei se o doutor Rafael vai falar, vou deixar vocês com a palestra da doutora Marcela, tá? Muito importante. E eu vou fazer minha função agora, vou pegar as cadeiras, tá? Obrigado, viu? Tudo de bom. Bom, meninas e poucos meninos, bem-vindos hoje. É um prazer estar aqui. É um prazer ter a Marcela, que é uma profissional maravilhosa, além de ser alguém que eu posso falar que é minha amiga. A gente muitas vezes esquece que a gente trabalha em um plano de saúde. A gente acaba achando que a gente trabalha num plano de doença, porque a gente só quer tratar a doença. E, na verdade, o plano de saúde, a gente tem que pegar e saber a prevenção. Porque quando a gente previne, a gente melhora a qualidade de vida do paciente, a gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente melhora o nosso prognóstico, a gente melhora o nosso desfecho. E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? E a gente pensou também em chamar o nosso pessoal aqui, todo mundo que trabalha, porque vocês são os maiores difusores de opiniões aqui. Então, vocês falam com todo mundo, o pessoal da enfermagem sempre vai ter esse toque com o paciente, o pessoal da qualidade vai conseguir o nosso perfil de qualidade
orar nisso. E aí, ninguém melhor que a doutora Marcela para apresentar tudo isso. Senhoras, é um prazer estar aqui. Obrigado pela presença de vocês e boa aula com essa pessoa maravilhosa. Pessoal, só para a gente deixar a palestra fluir de uma forma mais direta, eu acho que a gente pode deixar a doutora falar primeiro, e aí depois, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente abre um espaço para pergunta e um bate-papo, porque eu acho que flui de uma forma melhor para todo mundo, tá bom? Boa aula, gente. Pode por aqui? Lá? Bom dia a todos, sou a doutora Marcela, obrigada pelo convite. Eu vim conversar um pouquinho com vocês do porquê o Outubro Rosa, por que todo mundo fala do Outubro Rosa, o que ele significa. Ele é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, tá? O Outubro Rosa é um movimento internacional que foi criado na década de 90, com o objetivo maior, principalmente, de disseminar a informação. Conscientizar e disseminar a informação da importância da detecção precoce do câncer de mama, porque quando precocemente ele é diagnosticado, ele está relacionado a uma diminuição da mortalidade relacionada a ele. Tá? O que é o câncer de mama? Tá? Todo mundo fala, todo mundo ouve falar o ano inteiro, principalmente em outubro, mas o que isso significa? O câncer de mama são células que se tornam anormais e elas se multiplicam e crescem, e o corpo não consegue combater. Então, o que acontece? Elas vão crescendo dentro do ducto, do caninho da mama. A nossa mama é constituída por pele, gordura e glândula. É dentro da glândula da mama que nós temos esses caninhos que se formam as lesões. E elas vão se multiplicando, vão crescendo, e o corpo não dá conta de combater isso sozinho, tá? E precisa da nossa ajuda. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e que também tem uma alta mortalidade quando relacionada a isso. A gente espera que tenha todo ano, nos próximos anos, e até estima-se 70 a 75 mil novos casos de câncer de mama por ano, tá? Sendo que é a primeira causa de morte no Brasil e no mundo, relacionado ao sexo feminino. A cada 8 mulheres, uma vai ter o diagnóstico de câncer de mama. E a cada 3 diagnosticadas, uma tem menos do que 40 e 50 anos. Tá? No Brasil, aqui são alguns dados que a gente tem, eles chocam, mas é importante ter noção disso. A cada hora, a gente faz o diagnóstico de 6 novos casos de câncer, e sendo que, dentre eles, 25% está abaixo dos 40 anos. Envolve toda a população. Nós não estamos falando de pacientes mais velhas só. Nós estamos falando de todas nós. No mundo, a cada 29 segundos, um novo caso. E a cada 69 segundos, um óbito por câncer de mama. Aqui é um pouquinho do perfil no Brasil da paciente que tem o diagnóstico de câncer de mama. Normalmente é uma mulher com uma idade média entre 54 anos e 55, 10 anos mais nova do que as pacientes dos Estados Unidos e países desenvolvidos, e o nosso diagnóstico ele não é tão precoce. Ele acontece em estadios 2 e 3, que são lesões que já são um pouco maiores, que são lesões que já têm axila com doença. E quando a gente fala em relação ao SUS, 75% das nossas pacientes, elas já chegam com sintomas, elas já têm os primeiros sintomas, elas palpam, elas já sabem que está acontecendo alguma coisa estranha. E 35% delas já é um estadio avançado dessa doença. Qual o risco, então, de eu desenvolver câncer de mama ao longo da vida? Aqui é um database que a gente pegou americano, é um pouco antigo, mas ele ainda traduz um pouco do que nós temos, tá? É mais ou menos assim, quanto mais nova, menor o risco, ou seja, com 20 anos eu tenho um risco de 1 para 1.600 mulheres,
Com 70 anos, eu tenho um risco de 1 para 26,5 mulheres, tá? Porém, a gente calcula isso como a gente chama de um risco relativo e a gente joga ao longo da vida. A gente soma, vai dividir, vai jogar ao longo da vida. Ao longo da vida é exatamente o que eu passei de informação. A cada 8 mulheres, 1 vai ter o diagnóstico de câncer de mama. E os fatores que vão aumentar o risco de desenvolver câncer de mama? Que todo mundo sempre fala de fatores de risco. Bom, ser mulher é o primeiro, tá? Uma história familiar importante para câncer de mama. A paciente que vem, minha mãe teve, minha avó teve, minha tia, minha irmã, são pacientes importantes, elas têm uma história familiar. Pacientes com mutações genéticas, tá? Todo mundo acha que mutação genética ela é super importante, que está relacionado muito ao câncer de mama. Tem sim sua importância, tem relação sim, só que corresponde a menos de 10% dos tumores de mama. 90% está relacionado a o que a gente chama de esporádico, na paciente sem apresentar uma mutação. Uma menstruação, última menstruação tardia, após 55 anos, uma menarca, a primeira menstruação precoce, menor do que 12 anos, a primeira gestação a partir dos 30 e altas doses de radiação. Pacientes que tiveram alguma doença em região torácica e tiveram que fazer radioterapia, por exemplo. Isso aumenta a incidência. Mamas densa, obesidade, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, que todo mundo já conhece, e também a terapia de reposição hormonal sem ter segmento, ela sendo feita sem acompanhar, sem ter indicação, tá bom? E o que eu posso fazer então para prevenir? Todo mundo fala, mas assim, o que eu posso fazer da minha parte para prevenir? Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, ter acesso à informação, que eu vim trazer um pouquinho para vocês disso hoje. O rastreamento. O que é isso? Nada mais é do que uma forma de detecção precoce da doença com exames sistemáticos. É criado a gente vai lá, avalia exames que vão ser importantes e que podem auxiliar nessa detecção precoce, tá? Então, o que entra no rastreamento? O autoexame da mama, que todo mundo fala, a mamografia anual a partir dos 40 anos e um exame clínico rotineiro. Quando você vai no gineco, você é examinada anualmente. O autoexame das mamas, quando ele é realizado? Nas mulheres que menstruam, deve ser realizado uma vez no mês, logo após o término da menstruação. Nas mulheres que não menstruam, ela escolhe uma data no mês e realiza todo mês, uma vez no mês, naquela mesma data, tá? O que é importante? Saber como é a sua mama. Você precisa saber para você conseguir detectar alguma alteração. Detectou, viu, achou estranho, tá tudo bem se tiver normal. Olhou ali, procure um especialista e tire suas dúvidas. Isso é o mais importante. O autoexame da mama, vocês receberam um panfletinho que está mostrando como é, mas basicamente para entender um pouquinho. Primeira coisa, você tem que se olhar no espelho, você tem que olhar as suas mamas e ver como elas são normais, o que tem. E a partir daí você consegue ver algumas coisas. Se tem algum pontinho que retrai, que puxa, se tem alguma lesão na pele, alguma coisa que chame a atenção que esteja diferente, tá? Depois no banho, você vai levantar o braço e pôr a mão atrás da cabeça do lado da mama que você quer examinar e com a outra mão você vai tocando em movimentos circulares, leve com as pontas dos dedos para ver se você palpa algum abaulamento, algum nódulozinho. É difícil, não é simples, por mais que todo mundo fale que tem que fazer, mas o mais importante do autoexame, ele é para você conhecer a sua mama, não precisa ser perfeitamente feito, mas você precisa conhecer. Às vezes você não vai sentir nada de diferente, mas você sabe como é a sua mama, tá? O exame clínico, aquele que é realizado no ginecologista.
Ele deve ser feito. Pacientes de baixo risco, nós, população normal, somos baixo risco, não temos uma história familiar importante, não temos uma mutação. Ele deve ser feito anualmente ou no masto, no ginecologista e a partir dos 35 anos, tá? As mulheres de alto risco, as que apresentam mutação, a que tem família, que tem uma história importante, aquela paciente que já teve o câncer de mama, ele deve ser feito a cada 6 meses por um mastologista. E no caso das pacientes que são alto risco, que tem caso de câncer na família, deve ser feita 10 anos antes do primeiro caso mais jovem. Essa imagem ela é legal porque ela mostra um pouquinho dos principais sintomas de câncer de mama. Não é porque algumas coisas apareceram que necessariamente é câncer de mama, mas são sinais para a gente ficar alerta, esperto, olhou, achei estranho. E aqui ele mostra um pouquinho, uma mama mais endurecida, um pontinho de retração na lateral, lesões em pele, uma saída de um líquido pelo mamilo, um mamilo invertido, a palpação de um nódulo que você olha na mama, tem ali um nódulozinho, assimetria, olhou para suas mamas, uma tá diferente da outra, tá estranho, não era assim, tá bom? Agora a mamografia. A mamografia é escolhido como exame de rastreio para detecção precoce. É o exame que teve maior acurácia em detectar tanto câncer quanto as lesões precursoras, que são lesões que acredita-se que se deixar na mama, um dia no futuro talvez vire um câncer. A gente acaba não deixando, então a gente não sabe exatamente, mas essa seria uma história natural. São alterações que aumentam o seu risco ao longo da vida de ter câncer de mama. Ela deve ser realizada, a mamografia, muito importante, a partir dos 40 anos, uma vez ao ano. E os hábitos de vida também são importantes. Manter peso corporal, praticar atividade física, evitar consumo de bebidas excessivas de bebida alcoólica, tabagismo e também a reposição hormonal. É importante ter seguimento quando se faz reposição hormonal. Tá, aí os meus exames vieram alterados. E agora, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa, exame alterado, respira. Vamos ver o que está acontecendo. Nem sempre tudo que está alterado é algo ruim, mas é importante não ser esquecido de canto. É importante procurar um médico para tirar as dúvidas. Olhou, o exame está alterado mesmo. Vamos pedir uma biópsia. A biópsia é quem vai me confirmar o diagnóstico, se é câncer ou se não é câncer. Aí veio, vamos lá, teve um diagnóstico de câncer de mama e agora nós vamos definir um pouquinho melhor sobre o tratamento. Eu vou explicar muito por cima para todo mundo ter uma noção do que é um tratamento de câncer de mama, tá? É importante saber também, é uma doença que ela tem alta incidência, então eu acho que é uma informação importante a todos nós, tá? O tratamento do câncer de mama, ele é basicamente dividido em dois pilares. O tratamento local, que ele é o tratamento diretamente na mama da paciente, que é a cirurgia, propriamente, uma cirurgia de mama, ou a radioterapia, que é um tratamento que vem posterior, quase no final do tratamento do câncer de mama. E os tratamentos sistêmicos, que eles estão associados muito a medicamentos, ou seja, a quimioterapia, a um bloqueador de hormônio que precisa ser dado, medicações por boca, que ele vai tratar o corpo de maneira completa. O tratamento cirúrgico, minha parte, eu faço essa parte aqui, tá? Maioria das pacientes com câncer de mama, durante o tratamento, vai realizar uma cirurgia, tá? Essas cirurgias, elas podem ser realizadas antes de uma quimioterapia ou depois de uma quimioterapia. Isso vai ser avaliado, cada caso como um caso, a gente no consultório vai definir junto o que vai ser feito. Elas podem ser uma retirada parcial da mama, que seria o que a gente chama de cirurgia conservadora. Eu só tiro um pedacinho, não fica defeito, tá tudo bem, é o que a gente chama de quadrante. Ou uma cirurgia radical,
que ela pode vir seguida de uma reconstrução ou não da mama, tá? Que seria retirada completa da mama. Existem casos, sim, que eu tenho que tirar, tá? E a reconstrução tardia, que seria depois que fez todo o tratamento e a paciente volta com desejo de reconstruir a mama. A gente também realiza. A radioterapia é outro tratamento local. Normalmente, ele vai ser realizado depois que terminar a cirurgia, depois que terminou a químio, a gente vai só fazer o complemento, que a gente fala que é como esterilizar o resto da área da mama, que é nas cirurgias conservadoras. Tem algumas outras indicações específicas, mas basicamente tirou um pedacinho da mama, vai fazer uma radioterapia posterior. E a oncologia, que vem com o tratamento sistêmico, que são os tratamentos que a gente já ouviu falar, pelo menos. Uma quimioterapia clássica, pode ter alguns outros, esses outros 3 são relacionados ao que a gente chama de terapia-alvo. Ela é direcionada para uma parte do câncer específica, tá? Só para vocês entenderem, de forma simples, quando alguém comenta alguma coisa sobre câncer de mama, a gente precisa saber o que a gente chama de subtipo. O que é? Falar basicamente que é um câncer de mama, ele ajuda, eu tenho um diagnóstico, mas para tratar eu preciso disso, tá? O tratamento ele é direcionado baseado nos subtipos. O que esses subtipos são? A gente avalia 3 tipos de receptores quando a gente vai falar isso, tá? Os hormonais, por isso que a gente fala tanto de hormônio, estrogênio e progesterona, e um outro tipo específico que é o que a gente chama de HER2, tá? A maioria dos tumores de mama são receptores hormonais positivos. 75% dos tumores de mama têm relação com receptor hormonal, tá? Os outros 25 estão relacionados aos outros 2 tipos. Um triplo negativo, que é o que não tem nada de hormônio, não expressa nada, e o HER2. Nesse gráfico é só para comparar um pouquinho da diferença. Apesar de que pacientes com menos de 40 anos ou mais de 40 anos, a maior incidência é sim dos receptores hormonais positivos. Porém, nos pacientes com menos de 40 anos, os triplo negativos também são importantes. São os tumores que não têm relação com a parte hormonal. Eles têm uma incidência um pouco maior do que nas outras faixas etárias. E para finalizar, a jornada do paciente oncológico, ele é constituído por uma multidisciplinaridade. Ele envolve todos nós. Todos nós somos importantes. Não só médicos, mas também enfermeiros, farmacêuticos, psicólogo, nutrição. Esse paciente ele é cuidado como um todo. Ele não é cuidado só pontualmente na mama. Ele precisa do nosso auxílio, do nosso acolher ele. Isso é muito importante na jornada desse paciente. E, mesmo falando tudo isso, o diagnóstico precoce do câncer de mama é o mais importante. Existe cura para o câncer de mama em 95% dos casos. Quanto mais precoce, mais perto daquele número a gente chega. Portanto, importante se prevenir. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado, Marcela. Acho que foi uma aula sensacional, espero que vocês tenham aprendido. O que eu levo de lição de casa aqui, que tem que ficar na minha cabeça, realmente é a prevenção, né? Então, a gente sabe que existe prevenção e existe tratamento. Então, igual a doutora Marcela comentou, nesse caso, posso não enganar, mas acho que dentre as doenças oncológicas é aquela que você detectar mais precocemente e tem mais chance de tratamento. Sim, com certeza, é a mais importante. Então, por isso, e o tratamento ainda sendo hormonal. Então, sim. Igual a doutora comentou. Então, além de você fazer um diagnóstico precoce, você conseguir tratar mais rápido, conseguir resolver a doença, a prevalência do receptor hormonal, eu sou cardiologista, mas você me conhece. Não, fica tranquilo. É o anastrozol, se não me engano, que é um dos bloqueadores do hormônio. Dos bloqueadores, então, são dos tratamentos. É mais fácil para tratar. Então, você consegue diagnosticar mais fácil, consegue tratar mais fácil e consegue diminuir a mortalidade, que é o que a gente busca.
Outro fato importante são o prognóstico, né? Porque a gente fala em tratamento, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Então, é uma doença que, quando detectada precocemente, tem um tratamento precoce e o paciente vive normal. Então, as pessoas têm qualidade de vida, elas conseguem viver normal e, às vezes, vão ter algum outro problema de saúde que não esteja relacionado com o câncer de mama. Então, o que a gente quer que vocês levem para casa, nós da diretoria, a doutora Marcela, é essa missão e essa lição da prevenção. Façam um autoexame, não só em outubro, podem fazer o ano inteiro. Fiquem de olho, colegas, familiares, que vocês veem, às vezes acontece alguma alteração, e faça essa pessoa ir atrás disso para buscar um diagnóstico e um tratamento. Eu trabalhei muito tempo em rede pública, acho que a doutora Marcela também, e as pessoas às vezes parecem algo simples, mas as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Então, eu atendi uma vez uma paciente que, durante 10 anos, ela começou a aparecer um nódulo na mama, foi crescendo, e quando chegou no final, estava igual aquela caixa de ovo que você colocou. Já estava ulcerado, já estava no estágio bem avançado. Então, parece algo básico, mas é algo que tem que ficar na cabeça de vocês. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês se cuidarem. Então, vocês cuidam dos outros, mas também tem que cuidar de vocês. Então, é essa que é a nossa missão da diretoria. Eu vou deixar aberto agora quem quiser fazer alguma pergunta, discutir alguma coisa com a doutora Marcela, ou contar algum relato pessoal. Não sei se alguém aqui já teve doença de mama, câncer de mama, ou algum familiar próximo. Se quiser compartilhar também a experiência com a gente. Na verdade, o histórico da minha família de câncer é bem alto, né? Mas a prevenção realmente é muito importante. Minha tia, ela se curou agora, faz uns 3 meses que ela teve a cura do câncer de mama. E eu acho engraçado porque, na nossa cabeça, o câncer de mama ele está muito associado à mama grande, ao excesso de mama. Só que minha tia ela não tinha nada de mama. E graças mesmo que ela sempre se cuidou numa prevenção, num exame de rotina, ela percebeu algo diferente. Minha tia ela não tem nada de mama, é o tipo de pessoa que pode falar é reta, né? Mas aí ela fez uma quadrantectomia, fez também a radioterapia e faz 3 meses mais ou menos que ela teve a cura do câncer. Mas foi o preventivo que salvou ela. Já em outros históricos de família, infelizmente, não aconteceu, né? Já descobriu já em avanço, já o câncer, mas a minha tia, que foi de mama, ela conseguiu. Que bom. Obrigado pelo seu feedback, acho que isso é interessante para a gente. Marcelo, eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, a gente fala muito, às vezes, de mastectomia, e isso, às vezes, pode gerar uma perturbação na cabeça das mulheres no sentido estético. A gente sabe que isso pode prejudicar elas, mas no sentido de, vou ter que fazer uma cirurgia, retirar minha mama. Mas a gente sabe, hoje em dia, que pode ser feita uma reconstrução, então isso realmente, pela parte estética, traz um bem-estar para a pessoa. Sim. Porque, às vezes, além de ela ter uma doença realmente oncológica, a gente sabe que mexer com estética, ainda mais em mulheres, é algo que prejudica muito a saúde mental delas, né? Sim. Então, seu dia a dia deve acontecer muito isso. Então, eu só queria que você compartilhasse um pouco a respeito dessa questão da reconstrução. E, em segundo, você comentar só um pouquinho a respeito da terapia, teste genético, porque acho que o caso mais famoso que deve conhecer é da Angelina Jolie. Que a Angelina Jolie, ela tinha mãe, se não me engano, é histórico familiar, e ela fez um teste genético que veio positivo, e ela fez uma mastectomia profilática, foi isso, se não me engano, né? Então, se você puder só compartilhar um pouquinho com o pessoal também, é interessante. Bom, primeiro um pouquinho sobre a cirurgia reparadora, que a gente chama. Hoje em dia, para fazer uma mastectomia, retirada total da mama, a gente é muito pontual. Começou-se o tratamento do câncer de mama lá muito atrás, era a retirada total da mama. Com o tempo a gente foi evoluindo e foi vendo que não é necessário tirar toda a mama. E mesmo que seja, por exemplo, chegou naquela situação e eu preciso, que seja por uma mutação, ou que seja por uma doença realmente, acometeu muito pele, ou a mama muito pequena, eu não consigo. A gente já faz, normalmente, a reparadora, que a gente fala, a cirurgia reconstrutora na hora. É muito difícil, a não ser que a paciente não queira mesmo, a gente não reconstruir de imediato. Por quê? Isso é muito importante. Trabalha com a autoestima da mulher, faz parte da sensualidade, da sexualidade, faz parte do bem-estar nosso, a mama.
Então, quanto mais a gente pode devolver isso para ela, é mais fácil dela ir retomando a rotina e entendendo melhor sobre o tratamento, aceitando, saindo daquela situação de deu tudo errado, aconteceu comigo, eu não tenho o que fazer, acabou para mim. O diagnóstico já é difícil. Ter um diagnóstico de câncer de mama é difícil. Porque comigo? O que eu fiz de errado? Eu não me cuidei? Sempre vão vir várias perguntas. E ainda se eu agregar junto a isso, olha, eu vou tirar uma mama e não reconstruo, não faço nada. É como se eu tivesse... É um ato de mutilação para muitas. Então, é muito importante essa parte. Claro, são casos e casos. A maioria a gente consegue reconstruir já de imediato. Algumas têm que esperar um tempinho mesmo, que é o que a gente chama de reconstrução tardia. Mas hoje é muito difícil, a não ser que a paciente não queira, a gente não reconstrói. Tá? E em relação ao caso famoso da Angelina Jolie, ela tinha uma mutação genética, apesar do que eu falei, dos 10% só dos tumores estarem relacionados, a mutação ela é baixa, mas ela existe. Tá? Então, ela é muito importante de saber por quê? Porque quando a gente tem uma mutação diagnosticada, a gente pode fazer o que a gente chama de cirurgia redutora de risco. O que significa? Eu consigo intervir antes de ter o diagnóstico. Muda isso para a população normal? Por exemplo, eu vou falar assim, todo mundo chega no consultório. Doutora, eu quero tirar minha mama porque eu tenho medo de ter câncer de mama. Isso muda para quem não tem mutação? Não muda. Tá? Muda para essas pacientes que têm mutação. Porque tem mutação que vai agregar um risco de ter câncer de mama no futuro em 80%. É muito alto. Então, é válido essa cirurgia. Mas nesses casos mais específicos. Só uma curiosidade aqui. A doutora Marcela comentou que a mamografia após os 40 anos, uma vez por ano. Isso. Quem que faz todo ano a mamografia e quem esquece de fazer? Só o Paulo, levanta a mão, Paulo. Quem faz mamografia anualmente? Então, abaixo dos 40... abaixo dos 40, qual que é a recomendação? Abaixo dos 40 anos, a gente trabalha com paciente de alto risco familiar, tá? Ou pacientes mutadas que não quiseram fazer uma cirurgia redutora de risco, que seria igual a da Jolie, ou pacientes que têm uma história familiar muito importante. Mãe, tia, avó, aquela história bem florida. Chega aqui no consultório e fala assim, olha, minha irmã, minha tia, minha mãe, todo mundo do lado materno teve, mas não teve mutação comprovada. São o que a gente chama de pacientes de alto risco, e aí a gente começa o rastreio antes dos 30 anos, antes dos 40 anos, podendo até auxiliar uma ressonância que vai ver um pouco melhor essa mama de uma paciente com menos de 40 anos. Então, a gente poderia deixar como uma mensagem acima dos... Autoexame para todo mundo. Autoexame para todo mundo. Acima dos 40 anos, uma mamografia vez por ano. obrigatória uma vez no ano. E abaixo dos 40 anos, quem tiver algum sinal de alarme, algum histórico familiar também, tem necessidade procurar. de fazer. Procurar para ver qual que vai ser o melhor exame. Pede. Oi? Sim. Os ginecologistas, antes dos 40, eles pedem ultrassom de mama, então já é uma prevenção já auxilia, também, né? Uhum. Mas aí o paciente tem a vontade de procurar um médico. Às vezes a gente não procura nem para prevenção. Nem o ginecologista. Exato, que é o principal aí que antes tá. dos 30. Doutora, a minha dúvida, a senhora mencionou que é referente a mães, irmãs, avós, da parte de mãe. Tem diferença, então, a relação, por exemplo, a minha avó por parte de pai teve um câncer de mama, a minha tia por parte de pai, parte genética da gente puxar o câncer de mama vem mais do lado materno, ela não existe do lado paterno? Como funciona? Ela existe do lado paterno, sim, mas é muito mais associado... Tá ligado? Oi. Ela existe do lado paterno, sim, mas é por conta da transmissão genética, tá? Do lado paterno, o que vai ser importante? Se você chegar para mim e falar, meu pai teve câncer de mama, entendeu? Por quê? Porque se ele teve, ele pode te passar e provavelmente tem origem genética, tá? A incidência em homem é baixa? É baixa, mas ela existe. Ela tá em torno de 2 a 3%? Tá, mas ela existe.
Eu tenho pacientes homens, sim, com câncer de mama. Inclusive, tratei uma semana passada, com 40 anos, sem história familiar nenhuma e sem alteração genética. Então, existe, mas é mais vinculado a isso. Então, você chega pra mim e fala, meu pai teve, aí é outra história. Me surgiu uma curiosidade agora. Existe alguma recomendação de prevenção para o homem também? Não. Para o homem não tem prevenção, porque assim, é baixo mesmo, mas assim, é muito mais, como o homem não tem muita glândula, ele vai sentir se algo tiver diferente. Ele vai palpar uma bolinha, ele vai achar que tá esquisito, e aí ele vai procurar, ou ele vai num clínico geral que vai mandar numa solução, alguma coisa vai acontecer. Um pouquinho diferente da mulher que entra no rastreio, porque a gente tem mais glândula, então mais risco de desenvolver, e lesões muito pequenas, elas não vão ser sentidas. Então, elas vão ter que crescer muito para aparecer. Doutora, até que grau familiar a gente considera um risco? Não tem um grau familiar, tá? Específico que vai. É importante a história de transmissão. Por exemplo, ela é a avó que desceu para as filhas, que seriam suas mães e tias, que desceu para você e para suas primas, entendeu? Uma história mais ou menos assim. Ela vai fazendo, que a gente fala que é tipo uma pirâmide. Agora, assim, minha bisavó teve e depois ninguém mais teve. A gente já não pensa tanto em alto risco. Eu tive uma prima que teve, a filha dela, que seria minha prima de segundo grau, teve também. É sua prima de primeiro grau. A minha prima de primeiro grau teve, tá. Faleceu. E a prima de segundo teve, se curou. A filha dela. A filha dela. Tá. Então, aí tem que avaliar. O parente é o quê? Não, o parente é quem, entendeu? Tipo, é a sua mãe, a irmã da sua tia, ou é por pai? É a minha mãe, a irmã da mãe dela. Da mãe dela. Que teve. Aí tem que avaliar. Na família, mais alguém. Às vezes é esporádico. Que a gente tem que lembrar dos 10% só, entendeu? O medo entra como pode ter que fazer o rastreio? Pode. O que é importante, por exemplo, a sua prima de segundo grau pode fazer o teste genético. Porque ela teve. E se vier nela a mutação, aí vai expandir para toda a família. Obrigada. Entendeu? Eu também não. Tanto que eu vou falando. Licença, doutora. Minha dúvida é se essa incidência maior da gente desenvolver um câncer de mama é só de histórico de quem teve câncer de mama também, ou se outros cânceres pode também, ter uma incidência maior. Por que eu digo isso? Desculpa a exposição. Mas eu tive uma tia que faleceu, só que o câncer dela era de intestino, a minha tia com câncer de mama também, e outros 2 tios com câncer de próstata, e meu pai faleceu de câncer. Tá. Então, o histórico da minha família de câncer é muito alto. Então, eu só queria saber se só o câncer de mama que aumenta essa incidência ou se outros tipos também pode aumentar. E se esse teste genético, qual profissional que faz? Se é ginecologista que pede ou se é um profissional específico que poderia pedir? Primeiro, o câncer de mama ele vai ter mais relação com o ovário e útero, tá? Mais o sistema reprodutor feminino. Tá? Então, as mutações porque assim, pensando numa mutação no caso da sua família, porque é muita gente com câncer, tá? A única mutação que justificaria é uma que pega mama, ovário e útero, que é o que a gente chama de síndrome de mama, ovário e útero, tá? Os outros, eles não entram na mesma categoria. Então, assim, a gente considera como esporádico, apesar da alta incidência na família. Mas não teria nada que justifica... vai aumentar meu risco porque a família inteira teve câncer? Essa é a pergunta. Não vai, entendeu? Não tem essa relação, esse link. Pelo menos com a mama, tá? Em relação ao teste genético, normalmente quem pede são os geneticistas, oncologistas. Quando a gente tem o diagnóstico, a gente discute com a paciente e fala do teste. Mas aí a gente já tem o diagnóstico de câncer.
Só lembrando que não é para pedir para todo mundo. Não, então é isso que eu tô falando. Porque assim, não tem como eu sair pedindo para uma população geral. Vamos todo mundo fazer um teste genético. Não dá. E nem vai sair. O importante é eu pegar o que a gente chama de paciente sentinela. Ela teve. E aí eu vou pôr ela dentro dos critérios. Menor do que 50 anos, um tumor triplo negativo, uma história familiar importante. Opa, essa é melhor eu prestar atenção. Vamos lá, vamos ver um painel genético? Ah, não, chega uma senhora de 80 anos para mim. Primeira vez, primeiro tumor, nunca teve. Família, também não. Não tem por que eu fazer, entendeu? Não vai expandir para outros ali. Tá bom? É só uma dúvida. No início, você mencionou sobre a constituição da mama em si e das glândulas. Ter muitos tubérculos de Montgomery pode ser um sinal ou não tem relação? Não, tubérculo de Montgomery não tem relação com câncer nem nada. Isso daí é da constituição da mama, tá? Ele tem uma outra função. Ele é tipo uma glândula sebácea e ele tem muita função na amamentação. Doutora, eu tenho uma dúvida. É um relato que aconteceu comigo, mas não é correlacionado. Há mais ou menos 2 anos atrás, não tenho histórico nenhum da família em relação à parte de câncer. Porém, eu tive uma mastite. Eu estou com 31 anos e eu tive uma mastite na minha mama esquerda. E 1 ano depois, eu tive novamente essa mastite na mama esquerda novamente. Eu faço os exames anuais, né, com o gineco, tudo faço acompanhamento. Só que a ginecologista não soube me dizer se essa mastite que eu tive 2 anos seguidos tem alguma correlação. Eu procurei o mastologista também, e ele falou que isso pode ser alguma coisa relacionada à parte hormonal. Só que eu procurei o endócrino, procurei o masto, tudo, e os meus exames vieram normal. Isso tem alguma relação com a parte de anticoncepcional? Olha, mastite, eu vou ser sincera, eu falo para toda paciente que chega para mim com mastite, ela é muito mais difícil de tratar do que um câncer, tá? Sim. Se vocês me perguntarem, falarem que por quê? A mastite é tipo uma doença inflamatória infecciosa da mama, que ela não tem causa definida propriamente. Sim. Às vezes ela pode ser porque o paciente é tabagista, pode ser porque ela tem uma diabetes descompensada, no período do puerpério, na amamentação tem muita. E você não tem uma causa, e o paciente quer saber, entender o porquê. Nem todas vão ter justificativas. Agora, relacionada foi um anticoncepcional? Muito difícil, tá? Vou ser sincera. Mas pode ser? Pode, tá? Essa é a pergunta. Mas ela realmente é uma doença que ela não é maligna, não é um câncer, não vira um câncer, não aumenta a incidência de câncer, mas ela é meio chatinha do tratamento nesse sentido. Nem sempre tem resposta tão rápida do tratamento. Você pode ter outras vezes. E o tratamento é clínico, não é tirar a mama. Então, eu tenho que ficar ali batalhando, fica voltando, vem. Então, é isso. Cada caso é um caso, você vai avaliando. Mas não tem justificativa específica. Entendi. Mas mesmo eu não engravidei nenhuma vez e também nunca amamentei. A indicação seria eu procurar o masto todo ano para fazer o acompanhamento ou não? Você pode procurar, a gente avalia, vê se tem alguma alteração na sua mama, tá? Vê se tem alguma coisa que justifique. Não, tá tudo bem, por quê? Qual é a tendência? Tratou a mastite, resolveu o processo inflamatório e a infecção, a sua mama vai voltar ao normal. Tá? E se ela volta ao normal, segmento normal. A gente só vê se formou algum resquício, alguma coisa ali. Não formou, segmento normal de rotina pode ser com o gineco. Ah, formou. A gente vai ficar de olho, acompanha por um tempo, vê, entendeu? Obrigada. Imagina. Oi. A minha irmã, ela teve calcificações, né? E aí ela fez radioterapia. Existe o risco de ter o câncer por conta das calcificações? Na verdade, tem que saber o diagnóstico das calcificações, tá? Provavelmente, se ela fez radioterapia, existe uma chance dela ter tido uma lesão inicial da mama, que a gente chama, tá? Não sei, eu preciso do diagnóstico.
Se foi uma lesão inicial, ela tem um risco aumentado. Não é muito maior do que a população normal, mas ela tem um risco aumentado, tanto que é a paciente que a gente segue de 6 em 6 e depois que a gente vai espaçando para 1 ano. Mais alguém? Deixa eu fazer alguma pergunta? Oi, doutora. A minha mãe, ela teve câncer de mama com 34 anos. O médico que acompanha ela falou que foi por conta de hormônio. Agora, minha tia com 40 anos também está com câncer de mama. Eu queria perguntar se eu tenho chances, mesmo que o médico falou que não é por genética, é por conta do hormônio. Então, primeira coisa, eu acho que no seu caso, com as idades tão abaixo, para falar que não é origem genética, eu preciso de um teste genético, tá? Então, esse é o mais importante. O hormonal, que eu mostrei lá, é um tipo de tumor, tá? Não quer dizer que é o hormônio que produz, senão daqui a pouco aqui todo mundo vai querer falar, não vou ter mais hormônio, vou bloquear tudo. Não é isso, tá? Não é o hormônio quem causa. Nós temos hormônios normais, faz parte do nosso corpo, da mulher, tá? O homem também tem. Mas o que ele quer dizer? É um tipo de tumor, tá? Não foi o hormônio da sua mãe que causou o câncer de mama dela. Entendeu? Então, assim, pra você vale uma investigação? Talvez sim, tá? Vale começar o rastreio antes? Vale começar o rastreio antes. Bom, eu tenho só uma última pergunta que veio agora. Manda ver, aproveita. Sou curioso, gente. A gente falou muito, você comentou que acho que 75% são relação hormonal. A paciente na menopausa, essa paciente com essa baixa carga hormonal, diminui a prevalência do câncer de mama ou não tem relação? Não, ele inclusive aumenta, né? Não é porque assim, a gente fala hormonal, é um tipo, né? Porque é para o tratamento, esses receptores que eles servem. Não é propriamente o hormônio que gera, não é o estrogênio e progesterona que a mulher produz que vai gerar o tumor, tá? Lógico, a gente fala tanto de reposição hormonal para tomar cuidado. Tem algum trabalho que propriamente bate o martelo e fala que reposição hormonal aumenta o risco? Não, não tem, tá? Nem o chip da beleza? Então, aí é um outro porém que eu falo que a gente vai avaliar isso na prática só, porque não vai ter nenhum estudo que vai mostrar isso. Então, a gente vai ver daqui 10, 20 anos se isso teve algum problema, tá? Então, não é propriamente o hormônio, a gente sabe que ele está associado, tá? Ao receptor, que é o tratamento, mas não é assim, o meu hormônio endógeno que causou. O que é, basicamente? Deixa eu ter de maneira simples. Tem uma célula lá que ficou doidinha e começou a se multiplicar e é um câncer, tá? E ela tem receptor. O meu hormônio, ele vai alimentar ele, mas não foi ele quem gerou ela. Entendi. Entendeu? Então ele vai alimentando. Por isso que a gente dá medicações que são bloqueadores hormonais. E até o que a gente chama de triplo negativo, que são esses que não têm expressão, eles têm expressão muito baixa de receptor hormonal. Por isso que elas também não podem fazer uso de hormônio. É interessante porque na cardiologia, vou puxar para minha área, o estrogênio, o hormônio das mulheres é um fator protetor. Então, para quem não sabe, a mulher depois da menopausa, como ela tem essa redução da produção de hormônio, aumenta o risco cardiovascular dela. Então, aumenta a chance de ter infarto, a chance de ter AVC. Então, só pegando o gancho também, aproveitem e fiquem de olho nisso. Quem tem prótese mamária? Aumentei. Eu não entendo, né? Não tem. Não, fica tranquilo. Mas, logo, se Deus quiser. Quem é a prevenção? Como que é? Porque eu imagino que por baixo da prótese também tem algumas glândulas. Não. A prótese ela vai ser colocada normalmente posterior à glândula. Não vai mudar nada no rastreio. Só vai fazer umas incidências a mais, incomoda um pouco mais, porque tem que tentar separar a mama da prótese, mas não muda o rastreio, não muda nada. Mais alguém, gente? Bom dia, doutora. A minha dúvida é quem tem diagnóstico de cisto de mama, se pode aparecer depois futuramente formar um câncer?
Não. Cisto de mama, eu acho que todas nós, se a gente fizer exame, um ultrassom de mama, vai aparecer um cisto de mama. Cisto de mama nada mais é do que uma bexiguinha de água, que eu falo pra todo mundo. Eu tô operando, eu passo com o bisturi elétrico, ele explode e sai água de dentro, tá? Cisto é isso. Ele pode aumentar, pode diminuir, varia com o período de menstruação, período menstrual. Pode ser que no próximo exame ele não exista. Eu falo que assim, não se preocupa, ele tá ali, deixa ele quietinho, não vai fazer nada. Né? Então a gente pode finalizar. Ah, tem mais uma pergunta lá, desculpa. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu fiz um ultrassom de mamas e deu vários nódulos. A médica pediu uma mamografia. Eu ainda não fiz. Eu já tenho 41 anos. Só que eu não menstruo mais há 10 anos. Eu fiz esterectomia. Eu tenho mais chances, eu corro mais riscos de ter o câncer de mama? Primeira pergunta que tinha fez mamografia. Primeiro a partir dos 40 você já deveria ter feito. Já está marcado. Segunda-feira eu vou realizar. Já está agendado. Não, a esterectomia, na verdade, se você ainda tem ovário, você produz hormônio. É como se você só não menstrua, entendeu? Então, essa é a diferença, mas você produz hormônio normal, tá? O seu risco entra na população normal, do mesmo jeito. Ah, tem um nódulo, aumenta? Não, o nódulo não aumenta o risco de câncer de mama. Única coisa, a gente acompanha. Mudou o formato, aumentou, cresceu, surgiu um novo, é esse que me preocupa, não os que você já tinha. Falar de mim agora. Eu, 45 anos, também há 1 ano e meio fiz uma esterectomia e eu retirei também os ovários. Tá? Faço reposição hormonal há 8 meses. Eu tenho um risco maior de ter o câncer ou não? Não, se você fizer a reposição, é o que eu expliquei. A reposição, ela faz parte da qualidade de vida da mulher, tá? Não é que eu sou contra, não sou contra. Mas ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser seguida. Por quê? Muita gente começa a fazer reposição e ela volta, por exemplo, acima dos 60 anos. Fazer reposição é ter vida de novo para a mulher, tá? Cabelo, risco cardiovascular, tudo, disposição, tudo. Só que daí prolonga de 5, 10, vira 20, 30 anos repondo. E aí é esse que é o nosso gap, entendeu? Por isso que é importante seguir. Aumenta porque você faz? Não, não aumenta. Mas você tem que ter alguém te acompanhando, pedindo exame sempre, até as dosagens hormonais, tudo. Só aproveitando, Paty, para falar que a reposição hormonal não é o problema. O problema é a suprafisiológica, é aquela coisa que você faz, minha visão, tá? Mas é mais ou menos isso mesmo. É aquilo que você faz acima do normal. Então, tanto mulher com reposição hormonal ou homens que fazem reposição de testosterona, minha opinião, desde que seja algo fisiológico, ele tem um déficit de homem, por exemplo. Ele tem um déficit de testosterona, ele tem uma qualidade de vida bem prejudicada, então ele não dorme bem, ele não consegue treinar, não consegue praticar atividade física. Então, você fazer uma reposição, mas desde que seja algo dentro do normal, do fisiológico, aí acredito que seja algo normal. Sim, tem que acompanhar, tá? Eu acho que o recado da reposição hormonal é essa. Acompanhe. Ninguém é contra, mesmo porque eu sempre falo, eu tenho um paciente de 30 anos, eu vou menopausar ela, que vida que eu vou dar pra ela até 60, 70, entendeu? Então é uma coisa que hoje a gente estuda muito, mas tem que ser acompanhado. Mais alguém, gente? Bom, a gente vai finalizar. Eu queria agradecer de novo a doutora Marcela por ter vindo aqui, disponibilizar o tempo dela para dar essa aula para a gente. Acredito que foi muito produtivo. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente trouxe um coffee /almoço, quem quiser se servir, fica à vontade. E as meninas do marketing também prepararam um painel ali, né? Aí marca o Transmontando ali, quem tira foto marca o Transmontando. Marca a doutora Marcela também, para ela divulgar. E é isso, a gente vai tomar um café, qualquer coisa que quiserem conversar com a gente está por aqui ainda. Obrigado, gente.